Nesta oportunidade nós vamos tratar de um assunto mais do que importante, insubstituível, e que nos desafia e que lança uma pergunta no ar a todos quantos se dizem conhecedores das Escrituras e saíram do sistema, que conhecem o nome verdadeiro, que são professores de hebraico, aramaico, grego, latim, não importa. E fazemos isto de uma maneira despretensiosa, não o intuito polêmico, desafiador, mas didático, porque as pessoas com as quais eu tenho convivido, e que na maioria das vezes diz que saiu do sistema, só falam uma coisa só, não sai disso, daquela conversa sempre a mesma. Eu não ouço da parte dessas pessoas uma mensagem inspirada, né, aquela impactante do poder do Espírito da verdade. Eu fico pesquisando, né? Humildemente, eu sou um humilde pesquisador. Então, eu fico querendo saber o motivo por que essas pessoas não saem, não ampliam a sua conversa, não vão além só sabem falar que saíram do sistema, que fulano é isso, fulano é aquilo, fulano é aquilo outro, né? Que eu não vou entrar muito em detalhes aqui, porque eu sei que vou atingir de cheio uma grande maioria. Mas eu quero fazer uma pergunta e gostaria que você respondesse sinceramente. Sinceramente, não adianta querer tapar o sol com a peneira, enganar-se a si mesmo. Mas a pergunta que eu vou lhe fazer agora, sem dúvida alguma, vai determinar a sua trajetória aqui, espiritualmente, e também a sua entrada na eternidade. E para responder essa pergunta sinceramente, você terá que renunciar à sua própria maneira de entender, né? Se esforçar um pouquinho aí para deixar o ego, o eu, subjugado. Porque muitas pessoas, quando ouvem a verdade, elas procuram agredir aquele que fala a verdade, ao invés de autoexaminar-se para ver se aquilo realmente é verdade. Então, a pergunta que eu vou lhe fazer, quero que você responda sinceramente, humildemente, não com intuito polêmico, mas aqui está relacionado ao seu futuro eterno. Seu futuro eterno. Aqui não está relacionado apenas se você sabe hebraico, hebraico arcaico, moderno, se você saiu do sistema, se diz que conhece o nome verdadeiro, se os pastores são cães gulosos, são isso, aquilo, aquilo outro, se Martim Lutero ou Calvino era isso, aquilo outro. Isso aqui está acima de qualquer argumento que você queira me apresentar, porque é argumento das Escrituras Sagradas. Mas antes de entrar na pergunta propriamente dita, eu vou ainda considerar uma pergunta também, né, um desafio também introdutório que o emissário Shaul fez à igreja de Corinto. Examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, se não é, que já estáis reprovados. Se Yahushua, ou Mehushihai, não está em vós, já estáis reprovado. Agora vamos à pergunta que é o desafio
para todos quantos ensinam a palavra. Todos que ensinam a palavra, sem exceção, viu? Sem exceção. Romanos capítulo 8, versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Yahu habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Yahushua, Mehushai, esse tal não é dele. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Yahu está em vós. Espírito do Eterno, do Altíssimo Criador. Se alguém não tem o Espírito de Yahushua, vê que aqui se identifica plenamente. É o mesmo Espírito do Altíssimo, do Pai, é o mesmo Espírito do Filho, do Rabô, Yahushua, o Mehushai. E a pergunta que ele faço é a seguinte: você tem certeza de que o Espírito da verdade selou o seu coração? Você tem certeza que se nosso Salvador amado vier hoje, agora, daqui a 10 minutos, 5, daqui a 1 hora, um mês, não sei, não podemos precisar o dia e a hora, você está preparado para subir? Você tem certeza que o Espírito da verdade mora dentro do seu coração, conforme 1 Coríntios 3,16? Não sabeis que sois santuário de Yahu, e que o Espírito de Yahu habita em vós? Você tem essa certeza? Ou está ensinando as pessoas mais como uma atitude de autojustificação? Está pregando mais por questão polêmica, contenciosa, mas não tem ainda uma plena certeza. E se você não tem, eu quero convidá-lo a ter essa certeza, a receber o Espírito da verdade em seu coração, para que você possa realmente falar pelo Espírito. Não é ficar aí pela internet dizendo que o pastor é cão guloso, dizendo que fulano é isso, é aquilo, né? Atritando com as pessoas, falando mal de fulano, ciclano. Inclusive, guarda bem, os maldizentes não herdarão o reino de Yahu, está escrito. Você falar pelo Espírito, exortar pelo Espírito, parabéns, toda exaltação seja dada ao Altíssimo. Agora, ficar se auto-justificando, não tem certeza de nada, ficar esculhambando os outros através da internet, você vai passar vergonha na vida do Messias. Pode estar certo que vai. Porque se não tem o Espírito da verdade, você não é dele, não pertence a Yahushua. Você pode conhecer a Bíblia, pode conhecer um pouco de hebraico, falar hebraico, ser professor de hebraico, mas a pergunta que eu estou lhe fazendo é: você tem o Espírito de Yahushua dentro de você? Tem certeza? Tem certeza? Homem, assiste, né? Nós, então, se você tem a certeza de que o Espírito da verdade mora dentro de você, então fale pelo Espírito. Fale pelo Espírito. Se alguém falar, fale de acordo com os oráculos de Yahu. E se alguém servir, faça na força que ele suba, para que em tudo ele seja exaltado, seja glorificado. Se alguém fala de si mesmo, está fazendo o quê? Diz as Escrituras. Eu não estou falando pensamentos aqui pessoais, não, mas as Escrituras afirmam. Se alguém fala de si mesmo, o quê? Está buscando o quê? Sua própria exaltação, seu próprio elogio. Tentando tomar para si a exaltação, a glória que só pertence ao Altíssimo, ao Todo-Poderoso. A exemplo de Herodes, né, que foi destruído pelos bichos, porque não deu exaltação àquele que é, que era e que há de vir, Todo-Poderoso.
Eu estou falando isso para lhe advertir. A maioria das pessoas que me liga, que procura, e que até educadamente procura ter comunhão conosco aqui, a maioria não sai daquela mesmice, né? Oh, cuidado com os iluminados, cuidado com isso, que tal, que aquilo, que não. Rapaz, cadê a mensagem inspirada, rapaz? Cadê aquela palavra genuína que quando a pessoa fala, realmente o pecador é convencido, porque o Espírito da verdade é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? Onde está essa mensagem ungida, inspirada verdadeiramente? Ficar trocando acusações aí na internet isso é coisa de menino, viu? É coisa de menino. E a Yahushua, nosso Yahushua, está voltando, está às portas. E você está olhando só no sentido horizontal, esquecendo de olhar no sentido vertical, de buscar a presença dele, receber o batismo com o Espírito da verdade, com fogo, receber os dons espirituais, distribuir para as pessoas que o ouvem e o servem, a começar na sua casa, uma mensagem transformadora. Uma mensagem transformadora. Eu não vou aqui querer contar, não vou contar exemplos daquilo que eu já vi com mensagens ungidas, porque eu quero ser bastante imparcial. As mensagens e ficar orando, esperando a resposta e simplesmente abrir as Escrituras e o pecador vir chorando aos prantos se arrependido dos seus pecados. E outros exemplos de parar um colégio inteiro com avivamento, um seminário inteiro, um instituto bíblico. E ninguém fazia nada, a não ser confessar os seus pecados. Onde há avivamento, a presença do Espírito da verdade, meu amigo, há o quê? Convencimento do pecado. Ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Convencerá o mundo, não é? Do pecado, da justiça e do juízo. Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O fruto do Espírito qual é? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Você diz que está cheio do Espírito? Fale pelo Espírito. O seu semblante, o seu rosto vai demonstrar se realmente você está cheio do Espírito da verdade. Pode ser até que esteja atravessando uma fase, um problema, né? Na sua vida. No mundo está sujeito às aflições. Mas tem de bom ânimo, ele venceu o mundo. Yahushua venceu o mundo. Isso significa que vamos viver de aflições. Está sujeito a viver de aflições. Andai pelo Espírito e o quê? E a mais satisfareis a concupiscência da carne. Ai de mim, ai de mim, ai de mim, se eu não depender do Espírito da verdade. Quando nós não dependemos do Espírito de Yahushua para falar, para ensinar, para ministrar, até mesmo, né? Alguém fez uma pergunta para mim, essa pessoa tem uma dúvida, quer saber, tudo bem, isso aí é outra colocação. Mas a partir do momento que você se propõe a levar para o ar, aqui é como a televisão para o mundo inteiro. A partir do momento que você se propõe a levar uma palavra, você tem que, antes o quê? Orar, buscar inspiração. Não é cismar, falei, acho que eu vou falar sobre isso. Já? Houve uma catástrofe lá no país tal. Isso aí pode ser alguma coisa dos Illuminati, não sei o que lá. E solta essas babogeiras no ar. Esquecido de que o principal é estar preparado. Cheio do Espírito da verdade. A exemplo das virgens prudentes.
5 estavam preparadas, não se preparando, e 5 negligentes, conhecedoras da palavra, tanto é que eram virgens. E quando notaram que estavam fracas espiritualmente, debilitadas espiritualmente, ao invés de recorrer a quem vende, todos vós que têm de ser de vinho das águas, vós que não têm dinheiro, vim comprar e comer sem dinheiro, sem preço, vinho e leite, gratuitamente buscar esse poder, essa unção do Espírito da verdade. Ele nos deu esse poder, Yahushua. Eu vos dei poder. Você fica falando aí na internet, fica discutindo, ofendendo, brigando, xingando os outros. Na hora que você te enfrentar uma situação difícil, você vai ver, né? Espero que não aconteça. O dia que você enfrentar uma situação daquela difícil mesmo, se você não tiver uma dependência total do Espírito da verdade, você não vai aguentar o tranco. Não vai aguentar o impacto, não. Porque você vai tentar se defender com aquilo que você acha. E aquilo que você acha, que as pessoas acham, o diabo está batendo palma, está morrendo de rir. E é isso que ele quer. Ele quer que o pregador fique discutindo um com o outro, xingando um ao outro aí na internet, esquecendo de levar uma palavra que realmente contenha sabedoria, inteligência, que tenha repercussão. Você vai encontrar resistência, isso aí o próprio Messias encontrou, não é mesmo? Se em lenho verde faz isso, que é demais em lenho. Mas ele disse, se ouviram a minha palavra, também ouvirão a voz. As pessoas podem ter resistência da burrice, né? Resistência usados por Satanás. Tem exemplos escriturais que o emissário Shaul pregava e as pessoas se levantavam contra, né? Mas isso são fatos isolados, ou seja, não é uma atitude que você vai ter que conviver toda hora, todo minuto. Portanto, a pergunta é, você tem o Espírito da verdade dentro do seu coração? Mas você acha que tem ou tem? Eu estou perguntando se você tem certeza. Se for colocado à prova agora, você tem certeza que ele mora dentro de você? Faça um teste. As Escrituras afirmam, se alguém fala, fala de acordo com os oráculos de Yahuwah, e se alguém serve, faça na força que ele supre, para que em tudo ele seja exaltado. Eu espero que esta palavra seja entendida como uma oportunidade, uma advertência para o seu coração, para mim também, todos nós, para que jamais nos esqueçamos que só vai entrar na eternidade aquilo que nós fizemos aqui pelo Espírito da verdade. Essas polêmicas, essas brigas, essas confusões aí na internet, o que não tiver realmente conteúdo do Espírito, não vai entrar lá não, meu. A obra de cada um de nós vai ser provada naquele dia, 1 Coríntios 3. Madeira, feno, palha, ouro, prata, pedras preciosas. O que você está plantando? Madeira, feno, palha? Vai sobrar nada. Ouro, muito bom. Tem cotação, prata também. Tem a sua cotação expressiva. Mas existe ainda a obra pedras preciosas. Tem pedras preciosas de valor quase difícil de você avaliar. Procure plantar pelo Espírito, falar pelo Espírito, ensinar pelo Espírito. Você tem uma oportunidade nas suas mãos aí, a internet, os canais do YouTube. Aquilo que realmente você tiver ordem para falar, fale. Tem vídeos aí que eu vou te contar, coisas seríssimas, verdades aí
E aqui, humildemente falando, nós só tememos um só, o resto... Entendeu? E Satanás sabe que ele já foi aniquilado, e ele sabe com quem ele está mexendo também. Em 22:14, Yahushua aniquilou as obras de Satanás. Se tiver que pagar com a própria vida, como Yahu Hanan, João Batista, fala a verdade. Agora, ficar falando abobrinha, ficar com o mesmo assunto todo dia, demais, né? Vê se cresce. Um abraço, até a próxima.